O bacon é tão amado que já foi chamado de doce de carne. Uma pesquisa de 2023 revelou que 80% dos americanos gostam ou amam bacon e 20% comeriam diariamente se pudessem. Embora 65% dos americanos apoiem nomear o bacon como a comida nacional, talvez não sejamos o país que mais o aprecia. Em uma pesquisa recente com adultos canadenses, eles foram questionados: o que você prefere, bacon ou sexo? E mais de 4 em 10 escolheram bacon. Sim, o romance humano com finas fatias de céu curado em sal não é nada novo. O bacon é um dos cortes mais antigos do mundo e tem uma longa e saborosa história que merece ser lembrada. O bacon é feito de carne suína curada, normalmente da barriga, lado ou costas do porco, com listras distintas de gordura. A definição varia conforme a receita e cortes usados. A origem exata do bacon é incerta, pois as pessoas caçam suídeos como porcos, javalis e javaporcos, desde muito antes da história registrada, segundo o arqueólogo Matt D. Price, da Universidade de Durham, observou em 2020 que os javalis são animais perigosos que os povos paleolíticos raramente caçavam durante o primeiro milhão de anos de contato humano-suídeo. Os avanços tecnológicos, como a invenção de armas de projétil, redes e a domesticação de cães, permitiram aos humanos começar a usar os javalis como fonte regular de proteína entre 14.000 e 12.000 anos atrás. A domesticação de porcos ocorreu há cerca de 9.000 anos, após um período de relações próximas com javalis, que pode ter envolvido manejo de caça e introdução deles em novos locais, segundo Price. Ou seja, as pessoas caçam e cozinham porcos há muito tempo. Não se sabe ao certo quando a carne de porco começou a ser curada com sal. A cura com sal para preservar a carne foi usada na Mesopotâmia desde 3.000 a.C., e os ossos indicam que a carne de porco era comumente consumida no período. Registros chineses mostram a cura de carne de porco com sal desde 1500 a.C., embora o método possa ser mais antigo. A grande produção de sal na China pode ter começado no primeiro milênio antes de Cristo. O lapiuque, barriga de porco curada, é um método tradicional chinês para curar carne de porco. Ele utiliza um processo de cura complexo e pode ter sido a primeira versão de bacon curado. A cura com sal pode ter chegado aos gregos e romanos pela Ásia Central. Na antiga Roma, um tipo de bacon chamado petaço era comum, feito com barriga de porco cozida com figos, dourada e temperada com molho de pimenta. Por ser relativamente barato e fácil de fazer, era um alimento comum consumido pelos camponeses romanos, junto com pão e queijo. Os romanos transportavam porcos e a carne de porco curada por todo o império, sendo um alimento comum usado pelas legiões romanas. Carnes curadas italianas como guanciale, bochecha de porco, e panceta, barriga de porco, podem ter origens nos tempos romanos. Não está claro se nitratos estavam sendo usados. Os nitratos têm propriedades antibacterianas, podem ocorrer em alguns sais. A carne salgada com nitratos preserva sua cor rosa, e esse processo de conservação remonta até 3.000 a.C. Geralmente é difícil dizer se os nitratos foram usados para preservar a carne de porco romana ou se o bacon romano era rosa ou cinza. Como a carne de porco estava facilmente disponível, o bacon era comum na Europa medieval. Segundo a Nova Enciclopédia do Mundo, o bacon foi a primeira carne a se tornar uma importante mercadoria no comércio internacional, devido à sua cura e longa vida útil. Segundo o Daily Mail, o bacon e a carne de porco eram a principal fonte de alimento, especialmente para famílias de baixa renda, devido à sua acessibilidade e facilidade de produção. Segundo Noah Arney, escrevendo na revista gastronômica e cultural Digest em 2020, o bacon foi a carne mais consumida na Inglaterra durante o século XIII. Arney encontrou várias menções ao bacon em livros de culinária ingleses e europeus do século XIV ao XVI. O cozimento do bacon é mencionado nos contos de Canterbury. Embora o nome moderno em inglês venha do inglês médio, que se referia à carne de porco curada, com sal feita das lombos, ou barrigas dos porcos Yorkshire e Hamworth, o site Spruce Eats afirma que a palavra bacon deriva de vários dialetos germânicos e franceses, incluindo o francês antigo bacon,
o alto-alemão antigo Baco, nádega, e o teutônico antigo Bax, parte de trás. O termo significava variadamente toda a carne de porco, toda a carne de porco curada, ou mesmo como a carne era uma parte tão essencial da dieta, um termo que se referia a uma pessoa. Essa pode ser a origem da expressão salvar o bacon de alguém, que significa salvar a pessoa, embora possa também se referir ao bacon sendo curado para durar o inverno ou protegido de cães errantes. Spruce Eats nota que os camponeses cozinhavam com gordura de bacon, e mastigar bacon não preservado pode ter originado a expressão mascar a gordura, que significa conversar ou fofocar. Spruce Eats escreve sobre a etimologia de outro termo comum. No século XII, uma igreja em Great Dunbar, Inglaterra, prometeu bacon a qualquer homem casado que jurasse perante a congregação, e Deus, que não brigou com sua esposa por 1 ano e 1 dia. Um marido que conseguia trazer o bacon para casa era muito respeitado pela comunidade por sua tolerância. Contudo, o bacon medieval diferia do atual. Segundo o Daily Mail, o bacon medieval era sempre curado com sal, geralmente comprimido e depois secado por suspensão. O sal marinho era preferido por estar prontamente disponível e ser barato. A compressão era usada para remover rapidamente a umidade da carne incura, evitando que ela se tornasse rançosa. A secagem prolongaria sua vida útil, tornando-a segura para armazenar a temperatura ambiente. Segundo a historiadora de alimentos Alice Percy, a fumaça era uma opção para conservar o bacon, mas o receio de que o calor da fumaça tornasse a gordura rançosa impediu que se tornasse o método principal, como é hoje. Daily Mail explica que as principais características do bacon desidratado eram que ele era duro e de cor acinzentada, semelhante ao peixe salgado. As pessoas usavam o nariz para determinar a segurança do bacon. Se tivesse mau cheiro, era inseguro para consumo, caso contrário, era seguro. Este bacon era reidratado antes de cozinhar ou cortado em pedaços menores e adicionado a um prato, dando-lhe sabor de carne e salgado. Arne escreve que não há evidências de uso de salitre ou nitratos na culinária inglesa antes do século XVII. Ele atribui a primeira menção ao bacon moderno a uma receita de 1755, que inclui salitre, açúcar e defumação. Até este ponto, escreve o site Sociedade do Café da Manhã Inglês, o bacon era tradicionalmente produzido em fazendas locais. Também era comumente produzido em casa pela família. Na Grã-Bretanha pré-industrial, uma grande parte da população criava porcos, inclusive nas cidades, onde eram mantidos em porões para subsistência. Mas a produção de bacon mudaria no século XVIII graças à família Harris. A família vivia em Coney, em Wiltshire, escreve a Sociedade do Café da Manhã Inglês. Em 1770, John Harris, pioneiro na produção industrial de bacon em larga escala, fundou sua empresa na cidade inglesa de Colne, em Wiltshire. E naquela época, muitos porcos eram importados da Irlanda e conduzidos em manadas de Bristol, na costa oeste da Inglaterra. Wiltshire era um local regular de descanso para manadas de suínos, garantindo um fornecimento constante de porcos para a cura. John Harris abriu a primeira fábrica comercial de processamento de bacon do mundo em Wiltshire, considerada por muitos como a capital mundial do bacon. Wiltshire tinha um método único de curar carne de porco, onde curavam metade dos lados do porco, em uma salmoura secreta, conhecido como a cura de Wiltshire. O método de cura de Wiltshire produz um bacon doce com pouco sal, muito procurado mundialmente. Segundo o Independent, em 2000 o bacon britânico comercial surgiu a partir do método conhecido como cura de Wiltshire, desenvolvido no final do século XVIII pela família Harris de Wiltshire. Com salas resfriadas por gelo, eles perceberam que necessitavam de bem menos sal para curar bacon e presuntos. Os porcos não foram introduzidos nas Américas até a chegada de Colombo. Segundo a Spruce Eats, a rainha Isabela enviou 8 porcos para Cuba com Cristóvão Colombo, mas a National Pork Board considera o explorador espanhol Hernando de Soto como o pai da indústria de suínos americana. Ele levou 13 porcos para o Novo Mundo em 1539. Em 3 anos, o rebanho cresceu para 700. Porcos selvagens prosperaram nas Américas, tornando o bacon um alimento básico. Segundo o site da Universidade Estadual da Geórgia, o estudo de Heather Art Anderson sobre o café da manhã revela que médicos do século XVIII recomendavam bacon, aveia, mingau,
frutas, pão com manteiga e café forte para a primeira refeição do dia. No oeste americano, segundo a autora, café, feijões, pão de milho e bacon eram destaque. O bacon tem sido parte do café da manhã por quase toda a história registrada. Bacon, carne de porco salgada e curada para maior preservação, fazia parte das rações dos soldados do Exército Continental na Independência e dos soldados da União e Confederados durante a Guerra Civil. Conforme os americanos migravam para o oeste, eles não apenas consumiam bacon, mas também o produziam. O site Family Tree observa: a verdadeira produção em massa de bacon exigia grandes quantidades de porcos, para o qual o coração da América era idealmente adequado para fornecer. Por volta de 1870, Cincinnati era conhecida como Porcópolis, e os frigoríficos de Chicago abatiam mais de 1 milhão de porcos por ano. O bacon teve um grande impulso na América durante o século XX. O aumento da prosperidade e melhores métodos de produção deram um impulso às vendas, mas outro impulso veio do sobrinho de Sigmund Freud, Edward Bernays. A agência de marketing Braithwaite Communications escreve que Bernays, apelidado de pai das relações públicas, é uma figura fascinante. Bernays, sobrinho de Sigmund Freud, foi pioneiro no uso da psicologia em diversos esforços de marketing, desde propaganda governamental até cigarros Lucky Strike. Quando a Beech-Nut Corporation pediu a Bernays para aumentar o consumo nacional de bacon, ele contratou um médico da empresa para recomendar bacon no café da manhã. O Museu de Notícias de Lisboa afirma que Bernays revelou em uma pesquisa que o café da manhã dos americanos normalmente continha apenas café, talvez um pãozinho e suco de laranja. O desafio era fazer os americanos comerem bacon no café da manhã. O Centro Harvard para Incentivos à Saúde e Economia Comportamental relatou que Bernays perguntou, com insinuação, a um renomado médico nova-iorquino se um café da manhã reforçado seria melhor para os americanos do que as poucas calorias que obtinham de café e cereal. O médico disse: claro, por que não? O corpo perde muitas calorias durante o sono e um café da manhã reforçado ajudaria a energizar as pessoas. Bernays pediu ao seu médico para escrever para 5.000 médicos, informando que o corpo perdia energia durante a noite. Eles concordaram que um café da manhã reforçado seria a melhor forma de se recuperar? Marnes disse mais tarde, e obviamente todos eles. Recebemos cerca de 4.500 respostas. Todos eles concordaram. Ele divulgou para jornais nacionais os resultados de sua pesquisa, intitulada 4.500 médicos instam os americanos a comerem cafés da manhã reforçados para melhorar sua saúde, com pequenas variações. Segundo Harvard, Bernays fez o público se vender para si mesmo em vez de vendê-lo diretamente. A noção de que bacon e ovos são ideais para o café da manhã tem sido transmitida por gerações. O sanduíche mais popular do bacon, o bacon, alface e tomate, provavelmente se originou nos Estados Unidos no início do século XX. O sanduíche ganhou popularidade em lanchonetes, que provavelmente criaram a sigla bacon, alface e tomate e em casa, com a expansão dos supermercados, facilitando o acesso aos ingredientes. O bacon, alface e tomate ainda aparece regularmente em listas dos sanduíches favoritos da América. O bacon também teve um impulso durante as guerras. O bacon era tão essencial para a ração militar que a mochila do Exército dos Estados Unidos possuía um recipiente específico para armazená-lo, chamado de lata de bacon, modelo 1916. Segundo o ABC Eyewitness News de Indiana, o bacon teve um papel significativo na Segunda Guerra Mundial. E ganhou popularidade como a carne de preço acessível para o consumo regular das famílias. As pessoas devolviam a gordura de bacon ao açougueiro, que a doava para o esforço de guerra. A gordura do bacon era usada para criar bombas, pólvora e outros explosivos. A estação de rádio WKDO de Indiana nota que pacotes de bacon pré-fatiado foram vendidos pela primeira vez nos Estados Unidos pela Kingman Company de Indianápolis, mas a Oscar Mayer registrou a patente e levou o crédito em 1924. Em 1973, a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos exigiu que as embalagens de bacon tivessem uma janela transparente na parte de trás
permitindo que os clientes vissem a quantidade de gordura do bacon. O comediante Jim Gaffigan brinca que o bacon é tão bom que outros alimentos são envolvidos nele para melhorar o sabor, destacando o que torna esse ingrediente tão especial. A Rádio Pública de Wisconsin explica: pesquisadores da America's Test Kitchen fizeram uma análise profunda do bacon e descobriram que tem a ver com os ácidos graxos que a carne contém. Quando o bacon é cozido, a membrana celular do tecido muscular que contém os ácidos graxos se desintegra. Isso produz aquele buquê de compostos saborosos que amamos. Esses compostos têm notas doces de caramelo, nozes, herbáceas e ainda um sabor amanteigado, uma chave para amar o bacon. Um fã era o próprio rei. A ABC 33 Notícias em Youngstown, Pensilvânia, relata que Elvis Presley adorava bacon e um sanduíche feito com um pão inteiro, um pote de manteiga de amendoim, um de geleia e meio quilo de bacon. Enquanto o bacon e a carne de porco em geral não é consumido em algumas partes do mundo, em outras mantém sua popularidade. Mas bacon significa coisas diferentes. O bacon canadense, por exemplo, é cortado do lombo, é mais parecido com presunto. O bacon inglês vem das costas, sendo mais magro, porém menos crocante. O bacon australiano possui tiras mais longas que o americano, pois inclui partes do lombo e da barriga do porco. O bacon inglês cortado finamente é chamado de rasher, enquanto no Reino Unido, o corte americano tradicional da barriga é chamado de bacon streaky. Apesar das modas de saúde e mudanças na dieta, o bacon continua popular. O venerável corte de carne teve uma renascença recente, impulsionada pelas redes sociais e apelidada pela imprensa como febre do bacon. Agora existem novas receitas de bacon. Há, claro, todas essas novas dietas da moda baseadas em carne de carnívoro e misturas de Bloody Mary cada vez mais complexas. Há também essa nova moda do doce salgado que nos dá coisas como sorvete com bacon, bacon coberto de chocolate e bacon com donuts. Você pode se juntar a clubes bacon do mês ou até mesmo ao Sizzle, um app de namoro para amantes de bacon. Parece que um dos cortes de carne mais antigos do mundo encontrou um novo brilho no mundo moderno. Espero que tenha gostado deste episódio do History Guy. Se sim, sinta-se à vontade para curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. E se você também acredita que a história merece ser lembrada, então você pode apoiar o History Guy como membro no YouTube, apoiador em nossa comunidade no Locals ou como patrono no Patreon. Confira também nossa excelente loja de mercadorias ou reserve uma mensagem especial do History Guy no caminho.